Hoje, o Planeta Nostalgia traz o primeiro documentário completo do Ronaldinho Gaúcho aqui no YouTube. Um dos maiores jogadores dos últimos tempos. O cara que em uma época de futebol de força, tática e de resultados, foi diferente e optou sempre pela magia, encanto e por lances inacreditáveis. Mas o tempo passa rápido. De repente, um moleque que encantava nas quadras de futsal estava lá, driblando o capitão do Tetra numa final, chegando à seleção e sendo campeão mundial, conquistando a Europa. Sendo duas vezes o melhor jogador do mundo. Mas o que fez o Ronaldinho ser um jogador que entrou para a história? Uma lenda no mundo inteiro? Como foi sua infância? O começo, o auge e o fim da carreira? Isso é o que você vai descobrir agora. Então pegue um suquinho, sente-se no sofá e prepare-se para o Nostalgia Ronaldinho Gaúcho. Salve, salve, meu querido amigo nostálgico, tudo bem com você? Eu sou o Max William e você com certeza já viu esse drible, certo? Esse foi um dos dribles mais bonitos e vistos do mundo. E todo mundo sabe que esse drible foi aplicado por um certo menino dentuço que revolucionou o futebol com seu estilo de jogo ousado e alegre. Mas pra gente entender como o Ronaldinho chegou ao Grêmio e se tornou um dos melhores jogadores, temos que voltar nos anos 80. Quando no dia 21 de março de 1980, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nasceu esse bebê gordinho aí, chamado Ronaldo. Mas foi em 1982 que a relação da família Assis Moreira com o Grêmio começou, quando João da Silva Moreira, gremista fanático e soldador de profissão, precisando de uma renda extra para ajudar em casa, começou a trabalhar como guardador de carros no pátio do Estádio Olímpico. João foi um meia-direita que jogava nos campos de várzea na capital. Morava numa casa de madeira no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, com sua esposa Miguelina Eloy de Assis Moreira e seus 3 filhos, Roberto, Deise e o filho caçula, Ronaldo de Assis Moreira, que nessa época tinha 2 anos. Com o tempo de trabalho no Grêmio, João foi pegando contatos e conseguiu trazer seus filhos para jogar no clube. O primeiro foi o filho mais velho, Roberto, que chegou para a escolinha do Grêmio com 11 anos e não demorou muito para se destacar e se tornar um dos melhores jogadores da sua categoria. Como o Roberto estava se adaptando bem ao clube, chegou a hora de João trazer seu segundo filho para a escolinha do Grêmio. O caçula Ronaldo, mesmo ainda bem novinho, já brilhava no canto do Periquito, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, e chegou no Grêmio chamando a atenção de todos com seus dribles desconcertantes e seu jeito diferente de comemorar os gols. Quando, em 1987, com 7 anos, Ronaldinho começa a jogar na escolinha do Grêmio. Desde os primeiros jogos, demonstrou muita habilidade com a bola e seu principal ídolo era seu irmão, Roberto, que na época já se destacava do Sub-17 do Grêmio, vestia a camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Sub-17, e já era chamado de Assis. Com o sucesso de Assis, a família se mudou para uma casa melhor, com direito até a uma piscina. Quando, em janeiro de 1989, com 8 anos de idade, Ronaldinho teve que lidar com a perda de seu pai. Olha, na época não era complicado, que era muito novo, não entendia muito bem. E meu irmão foi fundamental, minha mãe, minha irmã, família em geral. Que, conseguiram, de um jeito ou de outro, suprir a falta do meu pai. João passou mal na piscina de casa, foi levado ao hospital onde ficou por 2 dias, mas não resistiu e acabou falecendo aos 42 anos. Aí ele sentiu mal na piscina, foi para o hospital, ficou 2 dias onde não resistiu. O jovem menino recebeu apoio da sua mãe, irmã e de seu irmão mais velho, que acabou se tornando a figura paterna.
Alfinete, recua de calcanhar para... Meio campo do Grêmio e da seleção brasileira. Bola apenas rolada, Assis bateu na trave! Foi Assis o encarregado por passar para o menino magrinho a paixão da família. Eu acho que é genético, o pai jogou futebol, irmão joga futebol, tu cresce no meio de futebol, ou aprende ou sai. Assis cruza uma Começou com meu pai, depois ele passou, né? Ronaldinho bateu! Sempre fui muito grudado nele, nos treinamentos, acompanhando ele. E ele é o cara que me ensinou muito, e muito do que eu sou hoje é graças a ele. Ronaldinho jogou em todas as categorias de base do Grêmio, passando pelo Sub-13, onde existe um boato de que ele marcou todos os gols de uma vitória por 23-0. Depois, Sub-15, onde recebeu a notícia da primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-15. O técnico era Toninho Barroso, que escalou Ronaldinho como titular no amistoso contra a Inglaterra, vestindo a camisa 10, mas acabou não indo tão bem e a Inglaterra venceu por 1-0 com um gol de Michael Owen. Já o ano de 1996 foi muito importante para Ronaldinho, isso porque ele fez um gol que chamou a atenção da mídia nacional. O gol foi marcado na partida contra o Cascavel, onde ele dribla 5 jogadores do Cascavel e com muita categoria faz um golaço. categoria no cantinho. O gol garantiu a vitória por 2-0 dos gaúchos sobre o Cascavel no Campeonato Brasileiro Juvenil, que reúne 32 times e está sendo disputado no Paraná. O camisa 10 foi eleito o craque da competição e a equipe sub-16 conquistou em Curitiba o Campeonato Brasileiro Juvenil. No dia 18 de janeiro de 1997, a equipe sub-17 conquistou a Copa Santiago e Ronaldinho foi o camisa 10 desse título. Perto de completar 17 anos, ele foi chamado pela diretoria tricolor para assinar seu primeiro contrato. A assinatura aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1997, com a data final em 31 de janeiro de 1998. No mês seguinte, em março, ainda com 16 anos, Ronaldinho conquistou o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira em cima da Argentina por 2-1, com direito a 2 assistências, garantindo a vaga para a Copa do Mundo Sub-17, que viria a ser disputada no Egito em setembro daquele ano. Quiñones perdió 2 pelotas en el medio de la cancha y llegaron los 2 goles brasileños. Este es el pelotazo para Giovanni, ya en el final del partido con Argentina jugada adelante. El partido, pero no vamos conformes, creo que hemos cumplido. Sí. A Copa do Mundo Sub-17 foi uma vitrine perfeita para o camisa 10 mostrar todo o seu talento, chamar a atenção da mídia e cair nas graças do torcedor gremista. O Brasil foi campeão do mundo e o Planeta Bola conheceu o Ronaldinho Gaúcho pela primeira vez. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já em 1998, tudo mudou na vida de Ronaldinho. Todo jogador de 17 anos espera passar do Sub-17 para o Sub-20, mas não foi assim com o filho do seu João. O treinador do Grêmio, Sebastião Lazzaroni, decidiu promover Ronaldinho do Sub-17 direto para profissional, que foi direto para a pré-temporada em Canela, que é um município no Rio Grande do Sul. E ainda, com 17 anos, Ronaldinho foi o destaque dos amistosos em Canela. Entrou no segundo tempo, distribuiu belos dribles para a alegria da torcida e ainda fez um gol. Mas infelizmente não existe registros desse gol. As belas atuações do jovem craque fez com que a diretoria corresse para a renovação, já que o contrato do meia se encerraria no dia 31 de janeiro e no dia 16 de fevereiro de 1998, o Grêmio renovou o contrato do jovem craque por mais 3 anos, até 15 de fevereiro de 2001. E como eu sei que você está curioso para saber quanto o Ronaldinho ganhava na época, é claro que eu vou te contar. Para começar, o salário do Ronaldinho tinha um aumento anual, começando a ganhar R$20 mil por mês no primeiro ano, ou seja, do dia 16 de fevereiro de 98 a 15 de fevereiro de 99. 30 mil por mês do dia 16 de fevereiro de 99 a 15 de fevereiro de 2000 e 45 mil por mês do dia 16 de fevereiro de 2000 a 15 de fevereiro de 2001. Sua estreia em jogos oficiais foi no Olímpico, na vitória de 1-0 do Grêmio contra o Vasco, na primeira rodada da Libertadores, onde o Grêmio saiu com a vitória por 1-0 com uma assistência de Ronaldinho no gol de Guilherme.
E mesmo sendo deixado no banco na grande maioria dos jogos pelo técnico Celso Roth, sua habilidade e velocidade deixaram uma boa impressão para a torcida gremista, que se encheu de esperança para ter mais um ano com títulos. Porém, os títulos não vieram e 98 foi a primeira temporada sem conquistas do Grêmio desde 1992. Já o ano de 1999 começou na Argentina com a disputa do Sul-Americano Sub-20. O camisa 11 da seleção brasileira fez 3 gols e levou o Brasil ao 3º lugar da competição, garantindo vaga na Copa do Mundo Sub-20, que viria a ser disputada em abril daquele ano na Nigéria. Ó o Ronaldo, vai pra cima, tá na área, grande lance, levou, bateu direto, que golaço! No Mundial, o Ronaldinho fez 3 gols. O primeiro veio de cabeça na vitória contra a Zâmbia por 5-1 pela 3ª rodada da primeira fase, e 2 na vitória sobre a Croácia pelas 8ª de final. A seleção chegou às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, mas foi eliminada pelo Uruguai por 2-1. What? Na volta do Mundial Sub-20, Ronaldinho ajudou o Grêmio a conquistar 2 títulos, a Copa Sul e o Campeonato Gaúcho, que foi decidido no clássico contra o Internacional, sendo o artilheiro do Gaúchão com 15 gols. Inclusive, fazendo esse golaço que deu o título pro Grêmio. Qual a sua emoção? Que eu sei que estava ansioso no quarto e falou que ia fazer o gol. Bom, acho que bem ansioso, né? Mas o grupo tá de parabéns que conseguiu a vitória. E tu, como entrevistador, é fraco demais. Que a tua pergunta todo mundo faz, então o que vale é que a gente é campeão gaúcho. Mas não podemos esquecer dos dribles no volante e capitão da seleção brasileira, Dunga, que viraram destaque em vários telejornais pelo mundo. As belas atuações chamou a atenção de Vanderlei Luxemburgo, na época técnico da seleção brasileira, que convocou Ronaldinho com 19 anos para a Copa América, na vaga do atacante Edilson, cortado por ter provocado uma briga pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E logo na primeira rodada da Copa América, Ronaldinho entra contra a Venezuela e se consagra ao marcar um golaço que rendeu essa bela narração do Galvão Bueno. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Com Ronaldinho jogando um futebol de encher os olhos, o Brasil foi campeão da Copa América. Depois disso, a seleção brasileira foi vice-campeã da Copa das Confederações no México. E Ronaldinho foi o artilheiro da competição com 6 gols em 5 jogos. O ano 2000 havia chegado e mais uma vez Ronaldinho começou o ano vestindo a camisa da seleção brasileira. Dessa vez em Londrina, no pré-olímpico. O camisa 7 arrebentou fazendo 9 gols em 7 jogos, levando o Brasil ao título e garantindo a vaga nas Olimpíadas, que foi disputado em setembro daquele ano em Atenas, na Grécia. Destaque para os 3 gols contra a Argentina. O primeiro de cabeça depois de cruzamento, o segundo também de cabeça e o terceiro um golaço de falta que deu a vitória do Brasil por 4-2. Caralho, o maluco é brabo. Nas Olimpíadas, Ronaldinho não brilhou, a seleção de Luxemburgo não foi bem e o Brasil ficou em 7º lugar, sendo eliminado por Camarões nas quartas de final por 2-1. Destaque para o golaço de falta do Ronaldinho Gaúcho no último minuto de jogo, que levou o Brasil para a prorrogação. Pode dizer num momento como esse, Ronaldinho, como se pode explicar o que aconteceu com o Brasil hoje? Tem explicação, né? Tem explicação da derrota. Então, agora é voltar e continuar trabalhando. E não tem explicação, agora é continuar trabalhando e voltar pro Brasil tranquilo. Já nos dias 2 de maio e 2 de junho, o Grêmio procurou Ronaldinho para renovar o contrato que terminaria em 16 de fevereiro de 2001 e dobrar o salário para R$90 mil. Grana que para a época era muito dinheiro. Mas o clube informou que Ronaldinho não aceitou o pedido de renovação. Ele fez uma proposta por escrito, triplicando o seu salário. Isso aí foi mais ou menos no 2º ano do contrato, lá por 2000.
Para nossa surpresa, ele não aceitou o aumento de salário, que era substancial, chegava quase a 100 mil reais, que para os valores da época, para um jogador que recém tinha 18 anos, era bastante. Aquilo nos fez desconfiar que houvesse algum interesse dele em sair do clube. Nós ficamos sabendo que ele já assinara um contrato com um clube da Europa. No Brasileirão daquele ano, chamado de Copa João Avelange, por homenagem ao ex-presidente da CBF e FIFA, João Avelange, serviu como uma luva para o camisa 10. Com 20 anos, ele deslanchou a driblar todo mundo e fazer jogadas inacreditáveis e a fazer belos gols de falta. E finalizou o campeonato com 14 gols em 21 jogos, conquistando o prêmio Bola de Prata da revista Placar, como o segundo melhor atacante, atrás apenas de Romário. Com o destaque mundial de Ronaldinho, propostas chegavam a todo momento ao Grêmio. Mas a diretoria tricolor insistia em manter Ronaldinho no clube, que colocou até uma faixa no Olímpico dizendo que o craque não estava à venda. Com um contrato que iria terminar em 15 de fevereiro de 2001, Ronaldinho se apresenta normalmente para a pré-temporada do Grêmio. Mas nos bastidores do Olímpico já corriam os boatos de que o camisa 10 teria assinado um pré-contrato com o Paris Saint-Germain sem o Grêmio saber. A família Assis Moreira havia chegado à conclusão de que estava na hora de ir para a Europa. Ronaldinho ainda jogou 3 jogos, fez 2 gols, destaque para o último gol com a camisa do Grêmio, que foi um golaço de falta. Entre vaias e aplausos, ele beija a camisa, diz qualquer coisa, corre para abraçar o amigo Tim. E foi aí que começou uma longa batalha judicial entre o Grêmio e o clube francês, o que deixou o camisa 10 parado durante meses, voltando a jogar só em agosto pelo Paris Saint-Germain. Como em toda profissão, se tu não te acha valorizado ou tu acha um emprego melhor, onde te valorize, tu vai buscar uma valorização, tu vai buscar uma melhora na tua vida. Eles não te valorizaram naquela época? Na época não. Na época eu já estava na seleção brasileira, já tinha uma moralzinha dentro do clube e o meu salário era um dos menores, né? Então eu queria uma melhora, eles diziam que iam me dar aumento, mas nunca me davam, não. Chegaram a dizer que eu recebia um salário e nunca mudaram o meu salário. Então, falavam na imprensa que o meu salário era tal e eles sabendo que o meu salário não era aquilo. Então foi muito tempo nessa mentirada toda. Então isso aí que me levou a sair do Grêmio. Já no dia 13 de fevereiro de 2002, o Paris Saint-Germain pagou ao Grêmio 4.790.000 euros, cerca de 10.700.000 reais pela transferência de Ronaldinho. Isso pôs fim ao conflito entre os dois clubes e o PSG ainda se comprometeu a dar 5% de uma futura venda do jogador. Venda que, por sinal, acabou ajudando nos problemas financeiros do Grêmio. De 1998 a 2001, Ronaldinho fez 75 gols em 94 jogos, uma média de mais de 1 gol por jogo, e ainda conquistou 2 títulos, a Copa Sul e o Campeonato Gaúcho, ambos em 1999. Depois da saída conturbada do Grêmio com 21 anos, Ronaldinho chegou no PSG, mas só fez sua estreia no Campeonato Francês contra o Auxerre no dia 4 de agosto de 2001, e o jogo terminou empatado em 1-1. Mas tenho que falar que em sua primeira temporada pelo time francês, o Ronaldinho não chamou tanta atenção em campo, e sim fora dele, tudo por conta de desavenças com o treinador Luiz Fernandes, que criticava abertamente a indisciplina do Ronaldinho e a vida noturna. Ele desenvolveu uma reputação de ter um desempenho brilhante contra as maiores equipes, mas de não jogar tão bem contra as equipes pequenas. Seu primeiro gol só aconteceu 2 meses depois da estreia e foi contra o Lyon no dia 14 de outubro. Nesse jogo, ele saiu do banco de reservas e fez um gol de pênalti em cima do goleiro com o pé. Apesar do não tão bom início no PSG, Ronaldinho foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 por Felipão. Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. E acabou sendo uma das estrelas do Penta, mesmo tendo feito apenas 2 gols. Seu primeiro gol veio contra a China de pênalti na vitória do Brasil por 4-0. E quem não se lembra da bela atuação nas quartas de final contra a Inglaterra,
com direito a uma assistência e a esse golaço de falta. Silvio Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Brasil! Eu queria chutar no gol, mas não que era para cair exatamente onde caiu, mas graças a Deus caiu lá, né? No dia 30 de julho de 2002, ele conquistava seu primeiro e único título mundial. Meu nome é Cavaquinho, eu vou começar. Mas o som do bandeira não pode faltar. É você que puxa a música ou eles têm direito de escolher alguma? Aqui se você pedir, a gente leva. Não tem erro. E esse pagode de hoje tem um gosto diferente? Completamente diferente. Realizar esse sonho é para poucos e esse é um dos sonhos que dá orgulho de bater no peito e dizer eu sou campeão do mundo. Então é diferente de tudo. Quando retornou ao PSG, começou a dar show, com ótimas atuações. Ronaldinho rapidamente se tornou peça fundamental do PSG dentro de campo, protagonizando atuações impecáveis contra o Olympique de Marseille, maior rival do PSG, chegando a ser ovacionado de pé pela torcida no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Inclusive, o que foi considerado seu melhor jogo com a camisa do Paris foi justamente contra o Olympique, no dia 9 de março de 2003, pelo campeonato francês. E o gaúcho só faltou fazer chover. Deu vários dribles magníficos, uma assistência e ainda fez um golaço. Com isso, ficou claro que era questão de tempo para Ronaldinho Gaúcho deixar a capital francesa. A essa altura, times como Barcelona, Real Madrid e Manchester United passaram a disputar a camisa 10 do Paris Saint-Germain. Quando, no dia 19 de julho de 2003, o presidente do Barcelona, Joan Laporte, adquiriu o passe do Ronaldinho por 21 milhões de euros, por 5 anos, com um salário de 22,5 milhões por ano, cerca de 123 milhões de reais. Em seu tempo jogando no PSG, Ronaldinho marcou 25 gols e deu 18 assistências em 77 jogos. Ao assinar com o Barcelona, Ronaldinho seguiu os passos de vários ilustres jogadores brasileiros que tiveram carreiras bem-sucedidas no clube, como Evaristo de Macedo, Romário, Ronaldo e Rivaldo. O Ronaldinho estreou no dia 3 de setembro de 2003 contra o Sevilla, e logo na estreia, um dos gols mais marcantes de toda a sua carreira. Ronaldinho arrancou no campo de defesa, passou como quis por 2 defensores e deu um chutaço de longa distância, fazendo um golaço. E vale falar que nessa época, mesmo com bons jogadores como Puyol, Iniesta, Xavi, Riquelme e Saviola, o Barcelona já não ganhava títulos há 5 anos, e o time mal terminava entre os 5 melhores da Espanha. Inclusive, na temporada 2002-2003, terminou em 6º no Campeonato Espanhol. Já com Ronaldinho no elenco durante a temporada 2003-2004, o Barcelona terminou em 2º lugar no Campeonato Espanhol, apenas atrás do Valência, de Ricardo Oliveira e Pablo Aimar. O showman finalizou a primeira temporada pelo Barça com 22 gols e 11 assistências em 45 jogos. Porém, foi na temporada 2004-2005 que o craque se consagrou realizando jogadas fantásticas, conquistando o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e o vice na Liga dos Campeões na memorável final contra o Chelsea no dia 8 de março de 2005, com direito a 2 gols do R10. O primeiro é uma cobrança de pênalti e o segundo esse golaço de fora da área. Mas apesar da bela atuação do Ronaldinho, o Chelsea ganhou por 4-2 e ficou com o título. Já pela seleção, na era Carlos Alberto Parreira, Ronaldinho não quis disputar a Copa América e nem a Taça Sul-Americana por preferir descansar. Foi nessa temporada também que ele ganhou o título de melhor jogador do mundo, se tornando um dos maiores ídolos do clube. E finalizou a temporada no Barça com 13 gols, 16 assistências em 42 jogos. Mas para muitos, a melhor temporada do Ronaldinho foi a de 2005-2006. Na Copa das Confederações de 2005, foi o primeiro grande torneio em que Ronaldinho Gaúcho usaria a camisa 10 da seleção. Depois de passar pela Grécia por 3-0 e sofrer uma derrota por 1-0 diante do México, o Brasil precisava de pelo menos um empate contra o Japão. Ronaldinho criou a jogada do gol de Robinho antes de marcar para o Brasil no empate em 2-2 com os japoneses. Ele também fez um gol de pênalti na emocionante vitória sobre a Alemanha por 3-2 na semifinal. Já contra os argentinos, na grande decisão dia 29 de junho, o Brasil teve uma atuação de gala
vencendo por 4-1 com um show de Adriano Imperador em Frankfurt. O melhor jogador do torneio foi o próprio Adriano Imperador, mas Ronaldinho ficou com a bola de bronze como terceiro melhor jogador. E essa temporada ficou marcada por sua atuação brilhante no jogo contra o Real Madrid de Ronaldo, Zidane, Robinho, Roberto Carlos e Beckham, o chamado El Clássico, realizado no dia 19 de novembro de 2005. Nesse jogo, o Ronaldinho fez 2 golaços e foi o grande destaque da vitória por 3-0 do Barça em pleno Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Destaque para o primeiro gol da partida, que foi uma belíssima jogada em que driblou todos os que vieram na sua frente antes de fazer o golaço. Já o seu segundo gol e terceiro da partida veio depois de driblar o zagueiro Sérgio Ramos, dar um toquinho na saída do Casillas e ser aplaudido de pé pelos torcedores do próprio Real Madrid. Algo fantástico e nunca jamais visto na história do clássico. Ainda em novembro, ganhou o prêmio Bola de Ouro, um importante prêmio entregue pela revista francesa France Football, que elege o melhor jogador atuando na Europa de cada temporada. E em dezembro, foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA pela segunda vez. Fora que ele ganhou também outros prêmios de menor expressão, como o melhor jogador do ano da UEFA e melhor estrangeiro jogando na La Liga. No dia 29 de março de 2006, um estudo apontou o Ronaldinho como o jogador de maior valor comercial do mundo, deixando para trás os ingleses David Beckham e Wayne Rooney. Sua imagem foi avaliada em 47 milhões de euros, a de Beckham 44,9 milhões e a de Rooney 43,7 milhões. Ainda na temporada 2005-2006, conquistou os títulos do Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões da UEFA, título que o Barça não ganhava desde a temporada 91-92. A grande final foi no dia 17 de maio de 2006, em cima do Arsenal da Inglaterra, que contava com o Lema, Fábricas e Thierry Henry. E o Barça venceu por 2-1, com gols de Eto'o e Belletti. Mas o nome do jogo foi o Ronaldinho Gaúcho, que jogou muita bola e bagunçou a defesa dos ingleses com belas jogadas. Finalizando a temporada europeia de 2005-2006 com 26 gols e 24 assistências em 45 jogos. Com um grande sucesso, o showman, apelido criado pelos torcedores, virou boneco e até personagem de história em quadrinhos. Pô, aí foi um presente, né? Pegava as historinhas da Mônica ali, hoje em dia tu olha ali, tu faz parte, né? Chega a ser estranho assim, mas bom, um presente maravilhoso. 2006 tinha tudo para ser o ano mais marcante. Ronaldinho havia ganho o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Liga dos Campeões, a Copa das Confederações e chegava na Alemanha como grande nome da Copa do Mundo. Mas infelizmente não rendeu o esperado. Copa que eu queria ir muito bem. Eu falei, ainda tem mais, depois dessa Copa tem mais 2. Imagina se eu for para 4 Copas e eu ganhar as 4. Então eu tinha aquilo na minha cabeça. Nas quartas de final veio a maior frustração da carreira. A seleção perde para a França por 1-0 e é eliminada. Depois da Copa do Mundo, o rendimento também caiu no Barcelona. Ronaldinho não jogava bem e finalizou a temporada 2006-2007 com 24 gols, 14 assistências em 49 jogos, conquistando apenas a Copa da Catalunha e a Supercopa da Espanha. Mas o que era ruim ficou ainda pior, e a temporada de 2007-2008 foi horrível, tanto para o Ronaldinho quanto para o Barcelona. Essa temporada foi marcada por contusões e uma lesão muscular na perna direita, que acabou deixando o Ronaldinho de fora por 16 jogos, fudendo de vez com a temporada. Já o Barcelona terminou sem ganhar nenhum título, algo que não acontecia desde a chegada do R10 em 2003. Nessa temporada, o showman participou de apenas 26 jogos, marcou 9 gols e deu 5 assistências. O fim do Ronaldinho com a camisa do Barça estava próximo. Boatos sobre a saída do camisa 10 chegavam a todo instante no clube. No dia 28 de junho de 2008, Ronaldinho e Messi protagonizaram um amistoso contra o racismo na Venezuela, que terminou em um empate por 7-7. O bruxo marcou 2 gols e ainda deu 2 assistências no que seria sua última partida como jogador do Barcelona. Depois disso, o empresário Thaksin Shinawatra, proprietário do Manchester City na época, confirmou em 6 de junho que estava interessado em contratar o craque e ofereceu
25,5 milhões de euros. Mas a oferta foi recusada por Ronaldinho, que acabou indo para o Milan da Itália por 18,5 milhões de euros, num contrato de 5 anos, com um salário em torno de 6,5 milhões de libras por ano, o que daria atualmente 116 milhões de reais. Ronaldinho foi sem dúvidas um dos melhores e mais importantes jogadores que já vestiu a camisa do Barcelona. Contando partidas oficiais e não oficiais, o bruxo atuou em 207 jogos pelo Barça, marcou 108 gols e ainda deu 80 assistências. Após alguns problemas de lesões, baixo rendimento e ainda sem preferência do treinador do Barcelona, que na época era o Pep Guardiola, Ronaldinho Gaúcho decidiu deixar a Catalunha, recusar uma oferta milionária de 25,5 milhões de euros do Manchester City para acertar com o Milan em julho de 2008, no contrato de 5 anos e um salário de, em média, 6,5 milhões de libras. Como a camisa 10 já tinha dono, que na época era o Seedorf, Ronaldinho decidiu escolher a camisa de número 80, ano de seu nascimento. Em sua apresentação no dia 17 de julho, havia, segundo o site oficial do clube, 40 mil pessoas para prestigiarem o craque. Mas os torcedores do Milan tiveram que esperar um pouco para ver o showman em campo. Isso porque, logo no começo de agosto, Ronaldinho foi convocado para os Jogos Olímpicos de Pequim e chegou na competição como grande aposta por ser o jogador mais velho do elenco. A seleção, então, comandada pelo técnico Dunga, fez uma fase de grupo perfeita, tendo 100% de aproveitamento. E Ronaldinho fez seus primeiros 2 gols na competição, na vitória de 5-0 sobre a Nova Zelândia, pela segunda rodada. O primeiro gol veio nessa cobrança de falta, e em seguida ele sofre um pênalti que ele mesmo cobrou e fez. Mas ao chegar nas semifinais, a seleção vinha a encontrar seu maior rival, a Argentina. A aposta da seleção dos hermanos era nada mais nada menos que Lionel Messi, ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Em um duelo de um único time, a seleção argentina atropelou o Brasil, derrotando por 3-0. E os argentinos viriam a conquistar sua segunda medalha de ouro na competição, depois de ganhar da Nigéria por 1-0 na final. Já o Brasil disputou o terceiro lugar no dia 22 de agosto contra a Bélgica e venceu por 3-0, ficando com a medalha de bronze. Depois das Olimpíadas, o Ronaldinho retornou para o Milan e no dia 31 de agosto, ao lado de Kaká, Alexandre Pato, Pirlo e Beckham, o craque estreou com a camisa rossoneira, colocando a bola na cabeça de Ambrosini. Mas mesmo assim, o Bolonha venceu a partida por 2-1 e estragou a primeira partida do Ronaldinho. Seu primeiro gol só veio no dia 28 de setembro e foi logo contra o arquirrival Inter de Milão, numa vitória por 1-0. Ronaldinho terminou sua primeira temporada no Milan com 10 gols marcados em 36 partidas, mas após um bom começo de temporada, acabou no fim ficando entre os reservas, terminando sua primeira temporada decepcionando muitos torcedores. Já sua segunda temporada, que foi a de 2009-2010, não começou das melhores, porém depois de um tempo, Ronaldinho reencontrou sua boa forma e foi indiscutivelmente o melhor jogador do Milan na temporada. No dia 10 de dezembro de 2009, foi eleito o futebolista da década pela revista inglesa World Soccer, ficando à frente de jogadores como Lionel Messi e Ronaldo Fenômeno. Um mês depois, no dia 10 de janeiro de 2010, marcou 2 gols contra a Juventus, selando uma vitória por 3-0 para os rossoneiros. No jogo seguinte, contra o Siena, em 17 de janeiro, marcou seu primeiro hat-trick pelo Milan, quando converteu um pênalti, marcou de cabeça e fechou o placar com um chutaço a 30 metros de distância. Nessa temporada, Ronaldinho conquistou o campeonato italiano, seu único título pelo Milan, e ainda fez 15 gols, deu 19 assistências em 43 jogos. Depois do fim da temporada, a Copa do Mundo da África de 2010 havia chegado, e muitos achavam que Ronaldinho Gaúcho seria convocado. Era o mais aclamado pelos torcedores e profissionais. Chegou a participar das eliminatórias, mas acabou ficando de fora da Copa, aparecendo apenas na lista de suplentes de Dunga, onde poderia ser convocado se algum jogador tivesse uma lesão ou alguma ocorrência
até a primeira partida da seleção na Copa. Após a Copa do Mundo, Milan e Barcelona disputaram no dia 25 de agosto um jogo festivo, válido pelo troféu Juan Gamper. E o centro das atenções era o Ronaldinho. Era a primeira vez que o jogador voltava ao Camp Nou, tanto que quando entrou em campo foi ovacionado pela torcida do Barcelona e até saiu na foto oficial do time após pedido de Puyol. Dentro de campo, a partida terminou com vitória do Barcelona nos pênaltis. Porém, o que chamou a atenção foi que ao final da comemoração, Puyol entregou o troféu para Ronaldinho, ressaltando a importância que ele teve em sua passagem pelo clube. Pelo Milan, Ronaldinho atuou em 95 jogos, marcou 26 gols e deu 29 assistências. Mas insatisfeito com o banco de reservas no Milan, Ronaldinho queria voltar a atuar no Brasil para ficar mais perto da convocação para a Copa do Mundo de 2014. Ainda com o contrato em vigor, o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, admitiu negociar o jogador com clubes brasileiros. E logo surgiu o nome do Grêmio, seu ex-clube, como um dos possíveis destinos do craque. Mas Palmeiras e Flamengo também buscavam contratar o jogador, que negociava com todos ao mesmo tempo. Após semanas de muitas especulações e negociações, a volta do Ronaldinho ao Grêmio era cada vez mais certa. Seria ali o início de uma reconciliação entre Grêmio e Ronaldinho. Mas no final, o gaúcho acabou indo para o Flamengo. E foi aí que se iniciou uma grande polêmica. No dia 10 de janeiro de 2011, foi confirmado como jogador do Flamengo por 4 anos, com um salário de 26,1 milhões de reais por ano, se tornando o 7º jogador mais bem pago do mundo. A apresentação do Ronaldinho foi realizada no dia 12 de janeiro de 2011 no estádio da Gávea, onde o jogador foi recebido por mais de 20 mil torcedores, juntamente com a presidente Patrícia Amorim. Nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão. Sua estreia pelo Mengão aconteceu no dia 2 de fevereiro contra o Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara. E seu primeiro gol veio uma semana depois, na vitória de 3-2 sobre o Boa Vista do Rio de Janeiro. Foi campeão pela primeira vez no clube, dia 27 de fevereiro, erguendo a Taça Guanabara como capitão da equipe, após ter marcado um gol de falta na partida. O Flamengo faz 1-0 no Boa Vista. Linda cobrança, linda. Em seguida, foi campeão também da Taça Rio, se sagrando então campeão carioca de 2011. Em sua estreia pelo Brasileirão, deixou um gol e deu uma assistência na vitória por 4-0 sobre o Avaí. E seu primeiro hat-trick pelo Flamengo veio no jogão contra o Santos de Neymar e Ganso na Vila Belmiro. Após os meninos da Vila fazer 3-0 ainda no primeiro tempo, Ronaldinho foi fundamental na virada do Flamengo por 5-4. O primeiro gol veio depois de cruzamento do Luiz Antônio. O segundo, um golaço de falta que ele bateu por baixo da barreira. E o terceiro veio depois de receber passe de Thiago Neves dentro da área e finalizar no cantinho. E não podemos deixar de relembrar o golaço olímpico que o R10 fez diante do Avaí no segundo turno do Brasileirão, dia 31 de agosto. O Ronaldinho na cobrança do escanteio, levantamento fechado! Já em 30 de outubro, ocorreu o tão esperado reencontro entre Ronaldinho Gaúcho e o clube que o formou. Empurrado por uma torcida que lotou o Estádio Olímpico e passou o jogo todo vaiando a camisa 10 do Mengão, o tricolor gaúcho venceu o Flamengo por 4-2 de virada. Mais do que um confronto entre dois times que disputavam o Brasileirão, o jogo se tornou um duelo entre a torcida gremista e Ronaldinho Gaúcho, que voltava ao estádio no qual se criou 10 anos depois de ter trocado o clube pelo Paris Saint-Germain e um ano depois de preferir o time carioca ao gaúcho quando retornou ao Brasil. Como não perdoaram as duas atitudes do jogador, que consideram traições, os gremistas vaiaram o craque no momento em que ele pisou no gramado do Olímpico, a cada vez que ele tocava na bola e também quando deixou o campo. Além disso, colocaram faixas escrito pilantra e mercenário e cédulas fictícias de R$3 com a imagem do jogador. Mas sua passagem no Mengão era promissor e não demorou muito para o R10 cair nas graças de mais de 40 milhões de torcedores. Quem não se lembra do bonde do Mengão sem freio, que foi liderado pelo Ronaldinho? Sem freio,
motor, quem freia é o bonde do Mengão. Junto com o bonde do Mengão, o R10 levou o Flamengo à classificação da Libertadores, coisa que já não acontecia há um tempo. Mas como nada dura para sempre, a boa fase do Mengão e do Ronaldinho acabou com a eliminação da Libertadores ainda na primeira fase. O Flamengo atrasava os salários. Com isso, Ronaldinho deixou de render dentro de campo e começou a ser visto constantemente nas baladas. Em 23 de maio de 2012, o irmão e empresário Assis foi até a loja oficial do Flamengo e pegou 40 itens, a maioria camisas oficiais, e se recusou a pagar, alegando que o clube devia valores muito maiores ao seu irmão. No meio do ano, a relação entre Ronaldinho e Flamengo ficou insustentável. O R10 entrou na justiça contra o Mengo e, além de pedir 40 milhões de reais de valores atrasados, rescindiu o contrato no dia 31 de maio e foi embora. Acho que a torcida do Flamengo tem consciência porque analisa tudo que o Flamengo faz há muitos anos. São muitos jogadores sem receber lá, esperando para receber, entrando na justiça. Eu não sou o primeiro e não vou ser o último. Espero que seja o último, porque a gente sempre espera que o Flamengo, melhore. Menos de uma semana depois, ou seja, no dia 4 de junho, Ronaldinho se apresentava em outro clube brasileiro. Dessa vez, o Atlético Mineiro. No Flamengo, Ronaldinho marcou 28 gols e deu 12 assistências em 72 jogos. Quando o Ronaldinho rescindiu seu contrato com o Flamengo, Cuca, técnico do Atlético, assim que soube da notícia, fez uma ligação para o presidente atleticano Alexandre Calil, dizendo que o nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Aconteceu que eu estava no Rio contratando outro jogador, quando o Cuca me liga. Nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Eu vi aqui na internet. E aí? Eu falei, uai, Cuca, vamos ver. Calil, que estava no Rio de Janeiro para contratar outro jogador, marcou então uma reunião com Assis, irmão e agente do Ronaldinho. Na conversa, ficou acertado que Ronaldinho se apresentaria e começaria as atividades no dia seguinte, ou seja, no dia 4 de junho. Falei, uai, menino, você não fala, não? Ele falou, não, eu sou assim mesmo. E aí, vamos? Falou, que dia? Amanhã. Então, vamos. Antes mesmo do anúncio oficial da contratação, a Sport TV mostrou imagens ao vivo do jogador treinando com o restante do elenco atleticano, na cidade do Galo, centro de treinamentos do clube. E essas foram as primeiras imagens de Ronaldinho com a camisa do Atlético, captadas por um helicóptero que sobrevoava o centro de treinamento atleticano e transmitia ao vivo pela Sport TV e pouco depois também pela Rede Globo. O contrato inicial foi válido por 6 meses, de junho a dezembro, e o jogador recebeu cerca de 300 mil reais por mês, um quarto do que o jogador recebia no Flamengo. A sua estreia foi no dia 10 de junho no Pacaembu contra o Palmeiras, usando em sua camisa o número 49, já que o Atlético já tinha Guilherme inscrito com a camisa 10. A escolha do número foi uma homenagem à sua mãe, nascida no ano de 1949 e que travava uma batalha contra um câncer de mama recém-descoberto. Em 23 de junho de 2012, na vitória por 5-1 diante do Náutico, Ronaldinho, cobrando pênalti, marcou seu primeiro gol pelo Galo. E seu primeiro hat-trick veio contra o Figueirense. Nesse dia, foi permitido a ele se ausentar da partida, pois ficou sabendo pouco antes do início da partida que seu padrasto havia morrido. Em uma cena emocionante, ao marcar o primeiro dos 3 gols na partida que terminou 6-0 para o Atlético, e que por sinal ele participou diretamente em 5 gols, ele começa a chorar. Seu segundo gol veio em uma cobrança de falta por baixo da barreira, e seu terceiro gol veio em uma cobrança de pênalti. No total, Ronaldinho disputou 32 jogos pelo Atlético e marcou 9 gols durante o Campeonato Brasileiro de 2012, com destaque para o gol marcado contra o Cruzeiro no clássico disputado no dia 26 de agosto no estádio Independência. Bateu! Caixa! Além de realizar um total de 12 assistências, sendo um dos principais nomes do Atlético, que terminou o campeonato em segundo lugar, dando ao clube uma vaga direta na Libertadores de 2013. Ao término da temporada, Ronaldinho foi agraciado com várias premiações por suas atuações durante o Campeonato Brasileiro. Ele recebeu os prêmios de melhor meio-campo e craque da galera. Tem 8
100% dos votos, o craque da galera de 2012 é Ronaldinho Gaúcho. Bola de prata e bola de ouro da revista Placar. Bola de ouro para Ronaldinho Gaúcho. E pelo troféu Guará, recebeu o melhor meia e craque do ano, e também craque do ano pelo troféu Tele Santana. No fim do ano de 2012, havia muitas especulações sobre sua permanência no clube mineiro. Graças ao bom futebol apresentado, muitos clubes brasileiros e até mesmo do exterior queriam contar com a sua presença em 2013. Porém, no dia 28 de novembro de 2012, o presidente atleticano Alexandre Calil confirmou por meio de sua conta no Twitter que ele ficaria no clube por mais uma temporada. No começo da temporada, Ronaldinho ajudou o Galo a ser campeão mineiro em cima do Cruzeiro na grande final. A taça é do Atlético, bicampeão mineiro. O primeiro jogo acabou 3-0 para o Atlético, mas Ronaldinho só deixou o dele de pênalti no jogo de volta, na vitória do Cruzeiro por 2-1. E é do Gaúcho, do Atlético. Pela Libertadores, ele chamou a atenção principalmente na primeira fase, onde foi peça fundamental para que o Atlético pudesse conseguir em 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Um bom aproveitamento. No primeiro jogo, que foi contra o São Paulo, em 13 de fevereiro de 2013, foi protagonista por participar de um lance, além de curioso, raro no futebol. O jogo estava parado para atendimento médico a um jogador de São Paulo, e o Atlético possuía a cobrança de lateral. Somente esperava a saída dos médicos de campo e a autorização do árbitro. Enquanto isso, Ronaldinho foi até o Rogério Ceni para beber água, ficando apenas os dois na área do time paulistano. Quando o árbitro estava prestes a autorizar a cobrança, Ronaldinho foi andando para o lado e Marcos Rocha fez a cobrança de lateral para ele, que mesmo muito à frente do último marcador, não estava impedido, já que no futebol não existe impedimento na cobrança de lateral. Ronaldinho então dominou a bola e passou para João marcar o que seria o primeiro gol do Atlético. Além disso, foi dele o cruzamento do gol de Hever. Já contra o Arsenal de Sarandi, o Atlético venceria novamente por 5-2 e Ronaldinho voltaria a fazer a diferença, além de ter sido elogiado por participar ativamente do jogo, primeiro numa cobrança de pênalti que Luan havia sofrido, e o outro foi aos 13 do segundo tempo, onde encobre o goleiro do time argentino jogando a bola no ângulo. O Atlético faria o próximo jogo contra o São Paulo no Morumbi e acabou perdendo por 2-0, e tanto o time quanto o Ronaldinho foram muito criticados pelo baixo desempenho apresentado. Porém, a grande notícia do jogo havia sido a declaração de Ronaldinho após o término do jogo. Questionado por um repórter, olha só o que ele respondeu. E a gente tem que pegar o segundo tempo para se divertir. É um grande treino para a próxima fase pra gente, é isso que importa. Mas também importa eliminar um rival para a próxima fase, ou não? Eu não... pode ser que o clube pense dessa forma. Eu penso que qualquer adversário que vier na próxima fase vai ser muito duro. Então a gente tem que pegar esse jogo e se divertir, não ficar sofrendo. Então pegar o segundo tempo e jogar, a gente não tem nada a perder, se divertir mesmo e jogar com alegria, coisa que tá faltando. Com essa derrota, o São Paulo se classificaria como o segundo pior colocado e enfrentaria o primeiro colocado geral, que era justamente o Atlético Mineiro. Na sequência, o Atlético bateria o São Paulo nos 2 jogos das oitavas de final. No primeiro, em São Paulo, a derrota viria de virada com o placar de 2-1 para o Atlético, com Ronaldinho deixando um gol. Já o segundo jogo foi em Belo Horizonte e o Atlético venceu por goleada, com placar de 4-1. No primeiro jogo da semifinal contra o Newell's Boys, o Galo perdeu por 2-0 e com isso vieram várias críticas a Ronaldinho por seu baixo desempenho. Porém, no jogo de volta, o time tinha a necessidade de atacar. Já o Nils queria repetir o mesmo esquema de marcação do primeiro jogo sobre Ronaldinho para tentar anular o jogador, mas dessa vez ele consegue aparecer mais, participa com bons passes e algumas assistências que quase resultaram em gols. Inclusive, foi dele a assistência para o primeiro gol atleticano, que aconteceu antes dos 5 minutos de jogo.
O Galo devolve 2-0 e leva o jogo para os pênaltis. Quem cobra o último pênalti é Ronaldinho, que marca, deixando a decisão para Victor, que defende e classifica o Atlético. Para o primeiro jogo da final contra o Olímpia, o Galo perdeu novamente de 2-0. E Ronaldinho teve o que a grande maioria dos meios de comunicação acreditou ser a pior partida dele pelo Atlético, chegando inclusive a ser substituído no segundo tempo para a entrada de Guilherme. Já o jogo de volta foi no estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, o dia 24 de julho. Nesse jogo, Ronaldinho Gaúcho foi uma das principais armas do time, com participação ativa no jogo. Além de ter sido o grande articulador do time, apareceu também com algumas boas oportunidades de gol. As principais foram um chute de fora da área no início da partida e outra já próximo do fim, num cabeceio após cruzamento de Josué. O Galo faz 2-0 no jogo de volta e leva mais uma vez a decisão para os pênaltis. E Ronaldinho acabou sendo um dos principais nomes da conquista da Copa Libertadores da América para o Atlético. Apesar de não ter cobrado pênalti na decisão contra o Olímpia, já que o Olímpia perdeu a primeira e a quarta cobrança e Ronaldinho seria o quinto cobrador atleticano. Com a conquista desse título, Ronaldinho acabou se consagrando ao ajudar o Atlético a ir para o Mundial de Clubes da FIFA, entrando também no seleto grupo de jogadores que foram campeões da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões da UEFA e da Libertadores da América. Mas como nada dura para sempre, no dia 28 de julho de 2014, foi anunciado a saída de Ronaldinho do Atlético. Ronaldinho decidiu ir embora 5 meses antes do fim do contrato dele com o clube. A decisão da saída do camisa 10 foi decidida após uma reunião entre a diretoria alvinegra e o Assis, irmão e empresário do jogador. Sempre falei, para o presidente, que eu ia entrar para a história desse clube. Então, quando eu conquistei tudo isso, é onde eu tomei a decisão de sair. O último jogo de Ronaldinho pelo clube foi contra o Lanús pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana, em que o Galo se consagrou campeão. No Atlético, foi um total de 88 jogos e de 28 gols. E Ronaldinho conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Mineiro de 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014. Já no dia 5 de setembro de 2014, Ronaldinho assinou com o Querétaro Futebol Clube, time do México, por 2 anos. Estreou pelo Galos, apelido do clube, em 18 de setembro, em jogo válido pela Copa do México, no estádio Corregidora, lotado com 35 mil torcedores, que viram a derrota do Querétaro para o Tigres por 1-0. E Ronaldinho sofrer e perder um pênalti. Em 21 de setembro de 2014, marcou o seu primeiro gol, de pênalti, o primeiro do jogo na vitória de seu time por 4-1 sobre o Chivas, na 9ª rodada do Campeonato Mexicano. Em 29 de março de 2015, Ronaldinho Gaúcho comemorou a conquista da Copa El Rancho, que foi disputada em Frisco, nos Estados Unidos. A equipe venceu o Puebla nos pênaltis por 4-1, após empatar em 3-3 no tempo normal. E Ronaldinho fez um dos gols quando converteu um pênalti. Em 18 de abril, Ronaldinho Gaúcho começou uma partida no banco de reservas, ficando lá até os 39 do segundo tempo. Em 8 minutos, o craque marcou 2 vezes e garantiu a goleada do seu time por 4-0 sobre o América. Aplaudido ao entrar, Ronaldinho precisou de apenas 2 minutos para marcar. Aos 41, Danilinho cruzou da direita e o camisa 49 deu um toque de leve e fez o gol. Aos 47, tabelou com Ângelo Sepúlveda e chutou da entrada da área, marcando o 4º gol. Mas em um comunicado oficial postado na madrugada de 20 de julho em sua conta do Instagram, o na época veterano craque brasileiro anunciou sua despedida do clube. Ronaldinho deixou o futebol mexicano após 9 meses de contrato, 32 partidas e 8 gols marcados. Ele foi peça importante durante a campanha do vice-campeonato do Clausura mexicano. Na final, os Galos Blancos acabaram caindo para o Santos Laguna, perdendo por 5-3 no agregado. Após deixar o Querétaro e passar por um período de negociações com diversos clubes, Ronaldinho acertou a sua ida para o Fluminense. Ele foi anunciado e apresentado no dia 11 de julho de 2015, recebendo a camisa 10 do clube carioca. Em junho, Eurico Miranda chegou a anunciar em entrevista coletiva que o Vasco estava 90% fechado com o craque. Nós estamos elaborando um projeto, que o projeto é chamado
Ronaldinho Gaúcho Vasco. Em termos de percentual, está para 90%. Mas logo depois, após o presidente Peter Sensen confirmar as negociações e a imprensa brasileira já noticiar o acerto, finalmente o jogador assinou o contrato com o Fluminense. Vontade de pegar a chuteira e entrar, né, em campo e poder jogar. Chegar aqui e ver o estádio lindo do jeito que está, a torcida me recebendo com todo esse carinho, os companheiros, todo mundo. Então, a perna aqui já está tremendo, já com vontade de jogar. Então, a partir do dia 27, quero poder chegar e poder me preparar bem. O anúncio veio primeiro através de uma das redes sociais do atleta e logo após pelo clube. Ronaldinho começou seus treinamentos pelo Fluminense no dia 27 de julho e estreou no dia 1 de agosto contra o Grêmio. O Fluminense venceu o jogo por 1-0 e alcançou a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O craque, apesar do pouco tempo de preparação, surpreendeu e jogou os 90 minutos. Participou da jogada do gol e saiu aplaudido dos gramados. Mais de 33 mil pessoas estiveram presentes no jogo de estreia do craque pelo Fluminense. Mas no dia 28 de setembro de 2015, o Fluminense anunciou a saída do Ronaldinho. Tudo aconteceu quando o camisa 10 reconheceu que não estava rendendo. E as partes chegaram a um acordo onde o Fluminense não teve custos com a rescisão. Na época, Ronaldinho Gaúcho tinha 35 anos e deixou o clube após 9 jogos, sem fazer gols e nem assistências. Mas, em janeiro de 2016, por questões contratuais, o R10 disputou a Florida Cup com o Fluminense, nos jogos contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no dia 17, e o Internacional de Porto Alegre, dia 20. Contando suas passagens no Atlético Mineiro, Querétaro e Fluminense, Ronaldinho marcou 36 gols, deu 29 assistências em 129 jogos. Mas como a idade chega para todo mundo, chegou também para Ronaldinho. E no dia 17 de janeiro de 2018, após mais de 2 anos sem assinar contrato profissional com a equipe, Ronaldinho confirmou que iria se aposentar. Olha, agora é oficial, tá? Ronaldinho Gaúcho está aposentado. O irmão e empresário dele, o Assis, anunciou o fim da carreira do craque e disse que vai organizar alguns jogos de despedida depois da Copa do Mundo. Durante sua bela carreira no futebol, Ronaldinho não chamou a atenção da mídia apenas por golaços e dribles desconcertantes, mas também por polêmicas. E como decidiu fazer um documentário completo, tenho que falar de algumas delas. A primeira polêmica a ser lembrada aconteceu em novembro de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho esteve envolvido no polêmico vazamento de um vídeo onde, supostamente, o jogador estaria nu, se masturbando em frente a uma webcam. O vídeo divulgado tem aproximadamente 7 minutos e meio e mostra o jogador sem camisa, onde minutos depois a câmera se abaixa e ele começa a executar o ato. E mesmo com toda a polêmica gerada, o jogador não se pronunciou sobre o assunto. E talvez a polêmica mais famosa aconteceu em março de 2020, onde, depois de interrogado pela polícia do Paraguai, Ronaldinho e seu irmão Assis tiveram prisão preventiva no dia 6 de março de 2020, após ser pego com passaporte falso para entrar no país. Um mês depois, a pena foi convertida em prisão domiciliar e no dia 24 de agosto, ele e seu irmão acabaram sendo libertados. Atualmente, que é quando eu estou gravando esse vídeo, Ronaldinho segue uma vida de influenciador nas redes sociais. Segundo os dados do Império, na sua carreira, Ronaldinho participou de 867 jogos, marcou 338 gols e deu 163 assistências. Ronaldinho Gaúcho é sem dúvidas um dos melhores e mais habilidosos jogadores que já pisou na terra. Não é à toa que foi apelidado de bruxo e showman. E eu tenho certeza que seus lindos gols e dribles desconcertantes jamais serão esquecidos. E se você é um fã do Ronaldinho e gosta de relembrar bons momentos da sua vida, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado no YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora ainda. Veja também outro vídeo do canal, é só clicar aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. E fui!